Olá pessoal, voltando aqui a parte de físico-química, acertando no Enem, vamos para os equilíbrios químicos. Sempre caem muitas questões no Enem. Aula passada nós vimos cinética química, que estuda a velocidade das reações, muitas questões do Enem. Agora vamos para o equilíbrio químico. Olha esse gráfico que eu mostrei aí, esse desenho, essa paisagem. Ó. Caracterização do sistema de equilíbrio. Ó. O equilíbrio nessa hora é muito importante. Ó. Se o cara perder o equilíbrio, papocou. Então, ó, você tem aí mostrando M1 e M2 e M1 e M2 do outro lado. Então, está em equilíbrio. Se você alterar o equilíbrio, altera as forças. Reações e equilíbrio. O vinagre, para consumo, deve ter 4 a 6% de ácido acético. A legislação brasileira estabelece em 4% o teor mínimo de ácido acético para o vinagre. Então, você tem a reação de equilíbrio do vinagre aí, ó. O CH3COH, que é o ácido carboxílico, o ácido etanol, dá esses dois íons e H+, dá o CH3CO- mais H+. Tem a reação em equilíbrio, ó. Uma setinha indo e uma setinha voltando. Reações reversíveis e equilíbrio. A reação reversível ocorre simultaneamente nos dois sentidos. No caso, o reagente transforma o produto e estes se transformam regeneram os reagentes. Em um recipiente fechado, contendo uma mistura de hidrogênio e iodo, observa a reação. Ó. Hidrogênio mais H2 dá 2HO. Aí você está representando uma reação que, do jeito que é isso, você representou uma não reversível. Mas quando você forma um produto, ele regenera. Ó. Então essa reação tem a reversibilidade. A irreversível ocorre em um sentido. Ó. Se você pegar o NaCl mais o AgNO3, dá o AgCl e NaNO3. Não há regeneração. O equilíbrio químico é representado. Reação direta a gente chama 1 e reação inversa a gente chama 2, normalmente. Quando o equilíbrio é atingido, a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa, permanecendo constante a concentração dos reagentes e produtos. Todas as reações reversíveis atingem o equilíbrio. O equilíbrio químico em um equilíbrio dinâmico, seja aqui, ó, você tem a reação A mais B, dando C mais D, está aí, ó. O gráfico mostra bem direitinho, ó, a velocidade de 1, quando V1 igual a V2, você tem uma constante, certo? A concentração fica constante, o volume fica constante. Constante de equilíbrio em sistemas homogêneos, KC, ó. Se você tem uma reação representada por Azinho, Azão, mais Bzinho, Bzão, dando Czinho, Czão, Dzinho, Dzão, quer dizer que no equilíbrio V1 igual a V2. Então, 1, velocidade da reação direta é K1, concentração de A elevado a Zinho, vezes concentração de B elevado a Bzinho. Na inversa, ó, V da inversa, V2 é igual a K2, concentração de C elevado a Czinho, concentração de D elevado a Dzinho. Lembra que a velocidade é diretamente proporcional à concentração dos reagentes. Se tu dividir K1 sobre K2, você pode chamar esse K1 sobre K2 de Kc, que é uma constante de equilíbrio. Uma constante sobre uma constante dá uma constante. Então fica a concentração dos produtos sobre os reagentes, como mostra a equação. Fatores que alteram o sistema de equilíbrio. O princípio de Le Chatelier é muito importante, como mostra a figura. Quando qualquer fator externo atua sobre o sistema de equilíbrio, esse se desloca no sentido de reduzir a ação deste fator no sistema, buscando um novo equilíbrio, diferente do equilíbrio anterior. Ó, quando você adiciona água aí nesse sistema, ela aumenta de um lado, mas ela tem que ocorrer o equilíbrio. Fatores que deslocam o equilíbrio químico, né? Concentração de substância. Se você, por exemplo, nessa reação química, adicionar mais O2, mais CO2, provoca o deslocamento para a esquerda, porque a reação vai ser no sentido contrário, quer dizer, aumentando a concentração do CO e aumentando a concentração do O2. Pressão. Veja essa reação que você somando dá 4V, do outro lado dos produtos dá 2V. O aumento da pressão desloca o equilíbrio no sentido de menor volume. Aumento da pressão, ela vai para menor volume, é igual a um êmbolo. E a diminuição da pressão do equilíbrio no sentido, quando você puxa o êmbolo também, vai para o maior volume. Temperatura. Ó, quando você aumenta a temperatura, a reação se desloca para a esquerda, lado endotérmico, que ele absorve calor. Quando você diminui a temperatura, ela se desloca para a direita.
lado exotérmico, diminuindo a concentração de N2H2. Questão do Enem 2015. Hipoxia, um mal das alturas, consiste na diminuição de oxigênio no sangue arterial do organismo. Por essa razão, muitos atletas apresentam mal-estar, dores de cabeça, tontura, falta de ar, ao participar de atividades fixas em atividades elevadas. Nessas condições ocorrerá uma diminuição na concentração da hemoglobina oxigenada, HbO2, em equilíbrio no sangue conforme a reação. É aquele mesmo caso quando nossos atletas vão jogar lá em Bolívia, La Paz, eles cansam logo. A alteração da concentração da hemoglobina oxigenada no sangue ocorre por causa. Olha, presta atenção, você tem Hb mais O2 dando HbO2. A diminuição da pressão de oxigênio reduz a quantidade de hemoglobina. Quando você diminui a pressão, desloca o equilíbrio para a esquerda. Aí forma mais Hb e diminui HbO2. É por isso que o cara sente mal-estar. Então, item D de dado. Analise o diagrama a seguir, que mostra a variação da concentração em mol por litro do NO2, de NO2O4 até atingir o equilíbrio. Dada a reação, 2NO2 dá N2O4. Então, aí você tem, que a concentração do NO2 é 2 e a concentração do N2O4 é 1. Então, a velocidade vai ser o Kc vai ser a concentração dos produtos elevada a 1 sobre a concentração dos reagentes elevada a 2, né? Então, a concentração dos produtos, quanto é o produto, dá 1 sobre a concentração dos reagentes. O reagente é NO2 elevado a 2, dá 1 sobre 2 elevado a 2, dá 1/4, que dá 0,25, opção B de bola. Se 1 mol de H2 e 1 mol de 2 em um recipiente de 1 litro, certo? Atingir a condição de equilíbrio a 500 graus, a concentração de HI no equilíbrio será, ele dá o Kc. Então a equação, você tem que montar a equação e mostrar assim, H2 mais I2H2. No início da reação, ele já está dizendo que você tem 1 mol de H2 e 1 mol de I2. Os produtos é 0, que está no início. Quantidade que reage, que se forma. Reage X de H2 e X de I2. O que é que vai formar? A equação é de 1 para 1 para 2, vai formar 2x. Então, quantidade no equilíbrio é 1 menos x. É 1, que era o início, menos que reagiu. Também 1 menos x da quantidade do I2, o que formou 2x. Aí é só substituir. Substituindo, Kc é igual a concentração de H2, de HI elevado ao quadrado, porque é dos produtos, sobre dos reagentes elevado a 1. Então, Kc vai ser 2x elevado a 2, 1 menos x, vezes 1 menos x. Tirou isso da equação de segundo grau. 4x2, 9x mais 49 igual a 0. Tirando o valor, aplicando a regra da equação de segundo grau, tirando as raízes, tem x1 mais 1,4, que dá maior do que 1 mol. Não interessa que a gente só tinha 1 mol, o essa maior a gente despreza. O x2 deu 0,78. Então 0,78, pessoal, está correto porque tem menos de 1 mol. Então agora descobrimos as concentrações. HI, 2 vezes x dá 2, que é igual a 2 vezes 78. Substituindo o valor de x, dá 1,56 mol por litro, ele sei de casa. Questão 4, do mesmo jeito, sempre está caindo no Enem. O equilíbrio envolvido na formação da chuva ácida está representado pela equação 2SO2 mais O2 dando 2SO3. Primeira coisa que você tem que olhar se a equação está balanceada, ali está. Aí você faz essa tabela. Quantidade inicial, ele está dizendo, em um recipiente de 1 litro foram misturados 6 mol de dióxido de carbono e 5 mol de enxofre. Depois de algum tempo, o sistema atingiu um equilíbrio. O número de mol de trióxido de enxofre medido foi 4. Valor aproximado da constante de equilíbrio, então você quer Kc. Aí você coloca assim, faz essa tabela, bota a reação, aí você tem 6 mol de SO2 mais 5 mol de O2 no início, que é 0 de produtos. Depois de certo tempo, ele gastou 4 mols, ele diz aí no enunciado, 4 mol de SO2 e gastou 2 mol de O2 e formou 4 mol de 2SO2. Então pronto, a quantidade no equilíbrio
vai 6 menos 4, que é o que reagiu, ficou 2. Do O3, gastou 2, é 5 menos 2, ficou 3. O produto sempre vai se formar 4. Então, a concentração em mol no equilíbrio, você calcula, ó, 2 mol sobre 1 dá 2 mol. Ali, 3 mol sobre 1 dá 3 mol. 4 mol sobre 1 dá 4 mol. Tá aí as concentrações, aí só substituir. O que é o Kc? A concentração dos produtos, que é o produto na SO3 elevado a 2, sobre a concentração do reagente. O SO2 elevado a 2, porque você tem 2 SO2 na reação. Vezes a concentração de O2, ó, vê no O2 lá no estequiometria só tem 1. Então é elevado a 1. Então Kc vai ser 4 ao quadrado sobre 2 ao quadrado vezes 3. Então a resposta do Kc é 1,33 da letra D. E a questão 5, que é a última questão desse assunto, um sistema químico a certa temperatura contém os gases F2, O2, OF2 em equilíbrio de acordo com a equação. Ele dá a equação, ó, e já dá a balanceada. Analisando o sistema, podemos afirmar que o que é que ele diz? Ó, se aumentarmos a temperatura do sistema, a concentração de OF2 aumentará? Não, porque o sistema é o contrário, é errado, pois o constante equilíbrio só varia com a temperatura, ela não sofre variação com a pressão. Então isso é a 3, ó, então é falso. O item 2, somente as afirmativas 1 e 2 estão corretas. Ó, vamos ver aqui, ó. Voltar aqui no 1, se aumentarmos a temperatura, não é a pressão, ó. Se aumentar a temperatura, é verdade, porque aumenta a concentração do FO2, isso é verdade. Agora, item 2, se aumentar a pressão do sistema, a concentração aumentará? Também aumentará, porque ó, você tem o 2 e 1 nos reagentes, tem volume 2, nos produtos 2, ó, então diminui o volume, então é verdade. Então, o item B é o item correto, somente 1 e 2 são verdadeiros. Até a próxima aula, pessoal.